Graça e paz, amados. O Senhor nos abençoe, que os irmãos tenham tido uma semana abençoada e o Senhor nos conceda um fim de semana abençoado. Amém? O tema de hoje é o salário que ninguém quer. Amém? Falaremos sobre isso. Oremos. Senhor Deus, em nome de Jesus, que o dom gratuito do Senhor, ó Deus, a vida eterna, Pai, o Senhor tem nos dado, Deus. Por isso agradecemos a Ti, ó Deus, e por todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado. Nesse momento, Deus, vem falar conosco através da Tua palavra, Pai. Abençoa aqueles que estão nos ouvindo, ó Deus, que sejam tocados, ó Deus, pelo Espírito Santo do Senhor. Que o próprio Senhor Jesus, ó Deus, esteja ao lado deles, ó Deus, consolando, abençoando, fortalecendo, ó Deus, dando entendimento, Pai. Para que a Tua palavra, ó Deus, produza frutos, ó Deus, no coração de cada um, Pai. Obrigado, Deus, vem falar conosco, Pai. A nossa oração é em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, às vezes no mundo, no nosso trabalho secular, nós trabalhamos com a intenção de receber, de receber o nosso pagamento. Hoje eu vou falar de um pagamento que ninguém quer. E às vezes muitos recebem esse pagamento por negligência, recebem por ignorância, recebem por ter o coração duro. Romanos capítulo 6, verso 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Ele diz que a recompensa, o pagamento que a pessoa vai ter por pecar é ter morte eterna. Porque pela morte normal, que a gente está acostumado, fulano viveu e morreu, faleceu. A gente pensa em morte, a gente pensa, sempre a pessoa faleceu. A ideia de morte. Mas como eu sempre digo para os irmãos, que a ideia de morte, dentro da palavra de Deus, é separação. Então, há uma separação que todos passaremos por ela, do nosso corpo, quando o nosso espírito for retirado. E a morte eterna, que é a pessoa morreu sem Jesus e ela vai viver eternamente separada de Deus. Então ele diz que o salário do pecado é a morte, ou seja, se você permanece no pecado e não busca o Senhor, está reservado para você a morte eterna. O que a palavra de Deus diz, o lago de fogo, que é uma tipologia do que será aquilo que não tinha como Jesus explicar para o homem corretamente, que não ia entender. Era como você tentar explicar para um índio, há muito tempo atrás, o que era um computador ou uma TV. Se ligasse a TV perto do índio antigamente, ou de uma pessoa que nunca teve contato com a civilização, ela vai achar que tem pessoas dentro da tela, escondidas ali atrás. Ela não vai entender. Então, Jesus usava simbologias, como tinha um lixão, onde foi transformado um local que era dedicado a um falso Deus, onde se queimavam crianças, e aquilo depois, um dos reis obedientes ao Senhor, destruiu aquele local e transformou ele num lugar de queimar lixo, coisas estragadas, animais mortos, jogava tudo ali. Então ali era o pior do pior. Era um local de imundície. Ele fala onde o fogo nunca se apaga, onde o verme nunca morre, uma coisa constante, aceso, aquele fogo e vermes, que cada dia tinha mais coisa para alimentar aquele local, jogar coisas ali. Então, o salário do pecado é a morte. A recompensa que a pessoa tem por permanecer no pecado é viver eternamente sem Jesus. E esse salário não mudou. Esse salário não teve aumento, esse salário não teve desconto, esse salário não tem 13º, esse salário não tem Bolsa Família, esse salário é fixo. Porque ele já é o pior que você pode receber. Ele já é o máximo, não tem como nem aumentar mais. Não tem como aumentar as desgraças que estão por vir sobre aqueles que estão para receber esse salário. E nós não queremos receber isso. E creio que ninguém quer. Okay? E para não recebermos isso, temos que conhecer a palavra do Senhor. Para não cairmos nesse engano.
Porque ele diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, se você peca, você tem o que você vai receber é morrer, viver eternamente sem Jesus. Mas se você serve ao Senhor, você não tem pagamento, porque não é mérito seu. Você não está trabalhando para aquilo. Você está simplesmente cumprindo o que Jesus ordenou. E é um dom gratuito. Você tem uma recompensa. Você tem um prêmio. Né? É como está na nossa casa, que é nos nossos filhos, todo mundo faz todas as coisas. Ninguém recebe salário por aquilo, porque a recompensa que a gente tem já é de ter tudo bonito, ter tudo direitinho, e é a nossa obrigação. Então, Jesus fala que Ele nos dá esse dom gratuito, um presente, um dom, Ele nos dá. Romanos capítulo 5, a partir do verso 20, diz assim: veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, teve abundância, também teve superabundância de graça. Então, o apóstolo Paulo fala que ele vem falando de Adão e Cristo, como Adão pecou e entrou o pecado no mundo, assim como Jesus tira todo o pecado do mundo também, todo aquele que nele crê, né, tem vida eterna. E ele diz que onde tinha muito pecado, ou seja, ele fala que ele era o pior dos pecadores, ele se coloca assim, né? Ele, ó, de todos os pecadores eu sou o pior. Não que ele fosse, tinha gente muito pior do que ele, mas ele se sentia assim. E nós temos que nos sentir assim também, se tivermos sem Jesus, para poder que a graça do Senhor nos alcance, para que a gente reconheça o nosso pecado. Então ele fala, falando de si e de outros, ele fala, olha, se vocês, irmãos, né, assim como eu, se nós somos muito pecadores, né, por causa do pecado de Adão e por causa do nosso pecado também que cometemos dia a dia, porque Jesus nos livrou do pecado original, mas nós pecamos a cada dia, os pecadinhos, né, como se existisse isso, porque pecado é pecado. Então, nós não pagamos o preço apenas porque o pecado de Adão. Aqui nós somos libertos, a partir do momento que você crê em Cristo. Então, a cada dia nós temos que pedir perdão ao Senhor por aquilo que nós cometemos no dia a dia. De uma ofensa a um irmão, ou qualquer um que seja, algo que a gente deixou de fazer, ou deixou de socorrer, também é pecado. A gente peca por atos, né, palavras e por omissões. Por ações e por omissões nós pecamos. Pecamos por fazer coisa errada e pecamos por não fazer o certo. Deixarmos de socorrer, né, o próximo, deixarmos de ajudar, deixarmos de pregar a palavra, então também estamos pecando. Aí ele fala assim, se antes nós éramos pecadores e agora onde éramos pecadores, o Senhor transformou e nos deu muito mais bênção, muito mais graça, né? Então, para que assim como o pecado reinou até a morte, também a graça reinasse pela justiça, para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Então ele diz que o pecado reinou na morte, mas a graça reina para a justiça, para a vida eterna. A lei, as leis que eles seguiam antigamente, né, a lei mosaica, não estou falando de lei jurídica, na lei, né, de Deus. E então a lei, eles cumpriam rituais, aquilo não era capaz de salvar ninguém, eram só símbolos. Ele fala que a graça de Deus vem e o livra. Mas aí ele fala assim, mas que diremos então? Se onde abundou o pecado, superabundou a graça, então nós vamos pecar mais, né? Nós vamos permanecer no pecado para que a graça tenha mais ainda, porque havia os grandes filósofos da época, né? Os filósofos gregos, os seguidores lá dos filósofos famosos, e epicureus, estoicos e outros. Então, alguns deles pregavam que a pessoa tinha que pecar muito para ter mais graça, né? Porque ele falou, olha, onde abundou o pecado, superabundou a graça, então se eu pecar mais, vou ter mais graça ainda. Não é assim. Aí Paulo vem e combate isso. Ele, olha, você foi pecador, não é para você continuar pecador. Se você foi pecador, hoje você não é mais. Então se você pecou muito,
busque mais e mais a graça do Senhor, como Jesus diz. Ele falou, olha, quem vai ser mais grato? Aquele a quem foi perdoado pouco ou a quem foi perdoado muito? Todos responderam a ele, ah, Senhor, a pessoa que devia mais, né, para Deus, ela vai ficar muito mais agradecida. E é assim mesmo. Eu tiro por mim, né, pelos irmãos também, tudo que nós passamos ou que fomos no passado, ou que fizemos, nós temos tanto a agradecer ao Senhor, porque foi um livramento tremendo de tudo, de todos os problemas que passamos, o Senhor tem nos abençoado. Então ele fala, que diremos, pois, permaneceram no pecado, ou pecaremos mais, né, para ter mais graça? Ele, de modo nenhum. Nós que estávamos mortos para o pecado, como vamos viver para ele? Ou seja, se eu aceitei Jesus, se começo a seguir os caminhos do Senhor, ter ele como exemplo, ter ele como meu Salvador, como? De que jeito que eu vou querer continuar no pecado? Nós não podemos permanecer pecando. E acontece às vezes. A pessoa às vezes aceita Jesus, batiza, vai para a igreja, começa, mas quer continuar uma vida dupla. Ah, eu posso ser crente, mas eu posso fazer isso aqui. A gente vê hoje em dia, né, muitos artistas famosos aí, eles dizem ter convertido porque virou modinha. É legal dizer que é crente, quer dizer que é evangélico. A gente está vendo atrocidades aí que acontecem nas TV, todo dia de problema, né? A gente está sempre falando, comentando isso, para que o pessoal não esqueça mesmo, para poder não seguir de exemplo. Então, a pessoa vem, mas quer continuar vivendo a mesma vida que ele vivia. Quer cantar as mesmas músicas que eles cantavam. Não tem problema a pessoa cantar uma música de amor, uma música de coisa, mas tem coisas que não combinam. Tem coisas que é do passado que o linguajar é outro. Né? Paulo fala que não sai de nossa boca nenhuma palavra torpe. Nenhuma palavra de maldição, nenhuma palavra suja. Né? Que nosso palavreado seja puro. Como nosso coração, como nosso espírito tem que ser puro, como nosso Deus é santo, temos que ser santos. Ele fala assim, ou não sabeis que todos que foram batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte, de modo que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos para a glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Bacana isso, né? Viver em novidade de vida. Viver uma vida nova. Uma vida nova completamente diferente. Ele fala que devemos nos transformar pela renovação da nossa mente. Mudar a nossa mente completamente. Total. Tudo aquilo que era do passado, que não pertence ao Senhor, a gente deixar de lado, viver uma vida nova. Viver a vida de Cristo. Porque somos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também seremos na sua ressurreição. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto, né, para o pecado, está justificado do pecado. Se já morremos em Cristo, cremos que também com Ele viveremos. E a prova disso está em Romanos 8, que diz assim, portanto, agora, não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, e que não andam segundo a carne, né, os desejos mundanos, mas segundo o Espírito do Senhor. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porque eu quero impossível a lei mosaica, né, visto que estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança de carne de pecadora, pelo pecado condenou o pecado na sua carne. Então, o Senhor enviou o seu Filho e nos livrou de todo o pecado. Não há nenhuma condenação mais para você que crê em Cristo, que está em Cristo, que vive segundo o Espírito. Porque às vezes a gente pensa assim, eu estou no mundo, mas se eu morrer, e depois? Eu preciso ter alguma coisa? Às vezes tem religiões que pregam que você, após morrer, você tem que ir para determinado lugar para acabar de pagar algum pecadinho ou pecadão. Querido,
Se o sangue de Jesus, o Filho de Deus, o herdeiro do universo, ele é o dono de tudo, fala, tudo que o Pai tem é meu. Se o sangue do Cordeiro não for suficiente para tirar o meu pecado, não tem mais nada no universo que tire. Se você morrer sem Jesus, não tem segunda chance. Não existe um plano B. Jesus não deixou lugar nenhum plano B. Você só tem um plano A. Você só tem um plano de servir ao Senhor e por Ele ser salvo. Enquanto você tiver fôlego de vida, você pode estar no seu último segundo de vida no leito de enfermidade. Você fala, Senhor, eu me arrependo. Se o seu coração é sincero, se isso é sincero, que o Senhor sabe, por isso Ele tem onisciência, e só Ele pode saber, nem eu posso saber quem vai para o céu, quem vai para o inferno, não tem como. Eu não tenho como saber da sua vida, e também não me interessa a vida dos outros. Né? O que interessa é que nós preguemos a palavra, e o Espírito Santo do Senhor trabalhe na vida dele, ele seja salvo por Cristo, para um dia ser ressuscitado e estar no reino de Deus, né? Novos céus e nova terra, porque temos que viver em novidade de vida. Então nenhuma condenação há para o cristão em Cristo, para que não vive segundo a carne. Então se você crê em Jesus, ainda que você, né, nós somos pecadores, nós temos nossos erros, nós cometemos erros, somos falhos, porque herdamos, né, o corpo físico, herdamos a maldade espiritual de Adão. O Senhor, a partir do momento que você passa a crer em Jesus, você se aproxima de Cristo, tem com Cristo como seu exemplo, e aquele pecado já não te pertence mais, né, de Adão, os nossos pecados. João fala que se nós pecarmos, confessemos nossos pecados e sabemos que temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então é Ele que advoga a nossa causa. Ele é o único advogado nosso, né? A palavra paráclito, como o Espírito Santo de Deus, é aquele que está ao lado, chamado para estar ao lado. Ou seja, Ele está do lado de você. Como você, né, quem vê aí, a pessoa é julgada na justiça, levado perante o juiz, ele tem o advogado dele, tem o adversário, né? Por isso usa a palavra Satã, a palavra comum, que é adversário, ele foi usada para o inimigo, não é o nome do diabo, porque Satã é só, quer dizer, acusador, né? Então, ele é um acusador. Na justiça tem o advogado de acusação e o advogado de defesa, né? Tem essa tipologia. Então Jesus usa na Bíblia essa linguagem jurídica de acusador, de defensor e o juiz. Então Jesus veio como advogado e volta como juiz. Então nós vamos nos apresentar diante dele. E o Senhor tem intercedido por nós, né? Ele já orou por nós. A palavra de Deus diz que ele, Pai, né, Jesus falando, ele, Pai, eu não te peço apenas por estes, mas por aquele que virem a crer em Ti através da Tua palavra. Então Jesus já orou por mim. Lá atrás ele já orou por mim hoje. E hoje ele intercede por nós, por mim, por você, ele intercede por nós. Então que nós possamos ter essa certeza. E Deus diz que, né, João fala que essas palavras vos escrevi para que saibais que vocês têm presente, têm vida eterna. Não vai ter vida eterna, você tem. Você já tem. Porque também a gente ouve, né, outras doutrinas, heresias que pregam que você vai morrer e depois você vai ter vida eterna. Não, você já tem. Porque Jesus falou assim, olha, aquele que crê em mim não morrerá eternamente. E aquele que morrer, morte humana, ainda que esteja morto, viverá, né? A morte humana. Então, ele diz que se você crê, você não passará a morte eterna. Todos vamos passar a morte comum, sair deste corpo, né? Isso pertence ao pó. Ele fala que ele um dia vai nos levantar desse pó novamente, vai nos trazer, vai nos resgatar. Ele já nos buscou em espírito e agora ele fala que vai também voltar novamente, porque é completo. Porque assim como nós fizemos o bem usando o nosso corpo físico, assim como as pessoas más fizeram o mal usando o seu corpo físico, ele nos ressuscitará também em corpo físico, e ressuscitará o mal também em corpo físico, para ser lançado
no abismo, né? No tormento, porque o salário do pecado é a morte. O salário não mudou, o salário continua o mesmo, e eu não quero receber, né? Mesmo porque nenhuma condenação há para você que crê em Cristo, para mim que crê em Cristo. Então esse nós não vamos receber, nós recebemos o dom gratuito de Deus, a vida eterna, e que nós possamos passar isso a outros, repassem isso a outros, para que eles também não recebam esse salário, não queiram receber esse tipo de pagamento. Essa recompensa não presta, não é boa. E o dom gratuito de Deus, sim, vida eterna, essa sim é boa. E não tem tempo para ela, é qualquer tempo, há tempo e fora de tempo. Como Jesus disse que havia um senhor de terras e ele ofereceu um valor para que as pessoas trabalhassem, faziam a colheita, e eles foram, aí uma turma chegou de manhã, daí a pouco ele viu que não estava adiantando muito, contratou mais outros mais no meio do dia, e depois contratou mais outros no finalzinho do serviço, e todos eles receberam igual. Porque isso significa que se você converteu quando você era garoto, começou a ter consciência, né, da palavra de Deus, para poder se arrepender e crer, a palavra de Deus diz assim, ou se você se converteu maior, adolescente, ou adulto, ou mais idoso, não importa, a recompensa do Senhor é a mesma. Se você fez muito ou fez pouco, faça o máximo. Lógico, se a gente quer agradar quem amamos, ao nosso Pai, nós vamos tentar fazer o máximo. Mas não importa. Não tem que você falar assim, eu estou muito velho para isso, eu sou muito pecador. Não existe isso. Não existe pecado que o sangue do Cordeiro não purifique. Amém? E ele é suficiente para te purificar. Não fique preocupado, você acha que falaram para você que você ainda, depois que morrer, você ainda vai ter que passar por alguma coisa, você não vai ter que passar por mais nada. A única coisa que você vai passar é chegar diante do tribunal do galardão, para receber sua recompensa, sua coroa, né? Sua coroa de glória. Não vamos passar por nenhum tribunal, porque nenhuma condenação há. Se não há condenação, não tem que ser julgado. Amém? Nós não seremos julgados novamente, só seremos premiados. Não vamos receber um salário do pecado, mas vamos receber o dom gratuito, a vida eterna, que Ele já nos deu e vai nos colocar no reino, né, fisicamente depois. Amém? Que o Senhor nos abençoe, guarde cada um de nós e passem isso adiante. Para Deus diz que nós temos que pregar a palavra, arrebatando do fogo aqueles que estão indo para o fogo, tirando eles desse caminho errado. Amém? Oremos. Deus Santo, em nome do Teu Filho amado Jesus, Senhor da nossa vida, Deus, nós Te damos graças por tantas e maravilhosas bênçãos, Deus, que tem nos dado. Te agradecemos, ó Deus, pela correção que o Senhor nos tem dado, Deus, para que não desviemos do caminho do Senhor. E quando desviamos, ó Deus, que o Senhor nos traga de volta, Pai, não permita, Pai, que sigamos, ó Deus, o caminho de perdição. Obrigado, Deus, pois o Senhor nos tem dado vida eterna, Pai. O Senhor tem nos guardado, tem nos protegido, tem intercedido por nós junto ao Pai. Com o Espírito Santo do Senhor, ó Deus, intercedendo por nós. Ó Deus, continua, Deus, nos abençoando. Tem misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados, ó Deus. Fica conosco, ó Deus. Dá uma semana abençoada, um final de semana abençoado, ó Deus, aqueles que estão nos ouvindo, Pai. Assim como o Senhor tem abençoado a nossa vida, abençoa cada um deles, Pai. A nossa oração em nome do Senhor Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Graças a Deus. Fim de semana cheio de corpos, irmãos. Amém?